Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a este canal no YouTube. Desta vez, o nosso vídeo faz uma análise sobre a recente decisão do presidente Donald Trump de impor tarifas ao Brasil na ordem de 50% para todas as mercadorias brasileiras exportadas aos Estados Unidos da América. A medida nos parece desproporcional e também é maléfica ao comércio brasileiro. Portanto, é uma notícia ruim, qualquer que seja a ótica. Mas dito isso, o que se disputa neste momento não é a morte, porque a morte, ou seja, aquilo que é negativo, está posto. O que se disputa agora é o capital político dessa decisão. Quem sai vencendo com isso? Quem é o beneficiado por isso, ou o beneficiário disso? Quem é o titular, quem é o responsável pela crise e quem pode salvar-nos dela. Em primeiro lugar, postam como se fossem os responsáveis o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro e o jornalista exilado Paulo Figueiredo. Me parece muito romântica a ideia de que um deputado licenciado e um jornalista exilado sejam os responsáveis por fazer com que os Estados Unidos da América taxem a República Federativa do Brasil em 50%. Essa visão é romântica, mas não é real. Eles não têm poder, influência, nem prestígio suficientes para tanto. A verdade é que a razão é muito maior do que essa. Quando você lê a carta endereçada pelo presidente Donald Trump ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o que se vê é a utilização da situação do ex-presidente Jair Bolsonaro como primeira parte da carta, o que me parece uma utilização por conveniência, até para ocultar a ratio essendi, a razão essencial da taxação. E a razão essencial da taxação, a meu ver, e esta é a minha opinião, você fique à vontade para discordar dela, a polidez é que nós não podemos dela abrir mão, ou seja polido em seus comentários. Mas as duas razões maiores são os posicionamentos reiterados do nosso presidente e as decisões da Suprema Corte que afetaram e afetam as Big Techs, que são empresas bilionárias americanas e que pareceram, para muitos, ilegais. Em relação ao posicionamento do nosso presidente, é preciso perceber que Lula apostou em sua irrelevância. Declarações, vociferações absolutamente desprovidas de razoabilidade e ideológicas foram feitas pelo presidente para que ele pudesse inflamar a base. Por exemplo, quando você observa o ataque terrorista do Hamas a Israel, naquele momento que faz o nosso presidente, sempre com eufemismo. Sempre há um eufemismo. Sempre um eufemismo nas declarações. Sempre condenando Israel com fervor. Ninguém está dizendo que Israel é santo, nem está dizendo que eles são dotados de toda a razão. Mas entre o grupo terrorista Hamas e Israel, o presidente pareceu-nos dizendo nas entrelinhas que prefere o Hamas. Pareceu-nos. Porque mesmo as reservas ou mesmo as repreensões, sempre muito tímidas. Isso fica claro quando, por exemplo, Israel e Irã vão colidir, Israel vai atacar o Irã. É bom lembrar que, neste caso, todo o mundo ocidental democrático, França, Reino Unido, Alemanha, Estados Unidos, ficaram ao lado de Israel contra a ditadura do Irã. O Brasil não. O Brasil ficou ao lado do Irã contra Israel. E como se não bastasse, é bom lembrar que, antes mesmo do presidente Trump assumir, quando então era um candidato, Lula disse que Trump era o nazismo com uma nova cara, ou seja, um neonazista. Para dizer isso, ele coloca o Brasil numa situação completamente desnecessária. O que nós ganhamos com essa afirmação? Nada. Se nós não ganhamos nada, por que ele não se calou simplesmente e deixou acontecer a eleição presidencial nos Estados Unidos? Qualquer que fosse o vencedor, nós precisaríamos ser pragmáticos. Fosse Kamala, fosse Trump. Lula
não foi. E ainda apostando na sua irrelevância, ou seja, vou falar as bobagens que eu quiser para inflamar a minha base, mas isso não terá repercussão para o país, Lula fez assim no encontro esvaziado dos BRICS. Mais uma vez se mostrou hostil aos Estados Unidos, ao dólar e a Trump. A resposta veio. A resposta veio por parte de um presidente que não é razoável. Chamar Trump de razoável, comedido, reflexivo é uma mentira. Trump age por arroubo, age por paixões e muitas vezes blefa quando impõe tarifas. Faz isso como uma forma de negociação, impõe tarifas, em seguida negocia, suspende as tarifas e as coisas seguem. Portanto, há quem aposte que nós estamos diante de um blefe. Tomara. Mas pode ser que não estejamos. Quando Trump disse que considerava atacar o Irã e destruir as bases nucleares, as usinas nucleares, as pessoas disseram, é blefe. Não era, não foi. E rapidamente ele fez isso, que acabou culminando com o fim da guerra. Razão pela qual o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, o recomendou ao Prêmio Nobel da Paz. A verdade é que, goste-se ou não, os Estados Unidos têm um presidente chamado Donald Trump. E é preciso negociar com Trump, negociar com o governo Trump. E se um deputado licenciado e um jornalista exilado tem mais influência, poder e autoridade que todo o corpo diplomático brasileiro em Washington, nós precisamos trocar o corpo, porque esse corpo não sabe o que faz ali. Imaginar que o ex-presidente Bolsonaro vai ter uma influência, ou tem uma influência tão grande ao ponto de mexer com toda a estrutura das relações entre Brasil e os Estados Unidos, é ficção. Não é essa a razão. Basta lembrar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve na Argentina, visitou a presa Cristina Kirchner em casa e ainda disse Cristina livre, disse que ali havia um lawfare, que a prisão era injusta, ou seja, se imiscuiu numa questão interna, mas não impôs sanções. Por que não impôs sanções? Porque para impor uma sanção econômica, você precisa de um interesse econômico. E Lula não tem. Mas Trump tem. Tem por quê? Porque há uma pressão das Big Techs, das empresas bilionárias americanas que sofreram enormes prejuízos, além de decisões que aparentemente são ilegais, da Suprema Corte brasileira. A Suprema Corte brasileira, segundo a análise de muitos, impôs aquilo que se convencionou chamar de censura privada. E atropelando uma função que seria do Congresso, legislou. E agora estamos com as portas abertas para restringir a atuação de Big Techs, de redes sociais e para punir essas redes sociais no Brasil. Imagine o impacto disso para essas empresas. Essas empresas, sim, têm um poder de influência muito grande no governo americano. É só lembrar que na posse do presidente Donald Trump estavam Jeff Bezos, Bill Gates, Elon Musk e muitos outros. Não fosse isso, as declarações do presidente brasileiro colocam ideologicamente em rota de colisão com o presidente americano. E no BRICS ele conseguiu todo o holofote necessário para dizer o que queria. E agora, plantou o vento, colheu tempestade. Nós desejamos profundamente que as sanções não se cumpram, seria um prejuízo ao Brasil. Mas o nosso medo e o receio justo é que o governo brasileiro, dada a proximidade das eleições e o desgaste político do atual presidente, que notadamente enfrenta o seu pior momento na história, desde quando se tornou presidente, então, considerando os 3 mandatos, enfraquecido politicamente, sem apelo popular, sem capacidade de mobilizar massas, que ele se valha disso com um cálculo eleitoral, tão somente, e não com o pragmatismo que deve orientar as relações comerciais. E aí o que nós teremos um governo atuando para
inflamar a base, para ganhar politicamente, ainda que economicamente seja um desastre. Em resumo, ao que nos parece, entre o bem do povo e o bem das eleições do PT em 2026, o presidente Lula ficará com o segundo. Não será a primeira vez que ele agirá desse modo. Nós esperamos, sinceramente, que seja a última.